Bom dia. E onde nós estávamos? Olha, na parábola dos vinhateiros homicidas, eu estava falando sobre o absurdo desta parábola. Essa parábola aí só tem significado no texto, porque realmente é um absurdo. A parábola anterior não é absurda. Não. Um pai chamar um que diz não e depois se arrepende e vai, e chama outro que diz sim e o chama até de senhor, Kyrios, mas depois não vai. Isto é compatível com a realidade, mas isto aqui não. Nenhuma pessoa equilibrada faria uma coisa dessa. Faria um negócio desses. E depois de tudo ainda envia o filho, dizendo consigo mesmo, talvez respeitem a meu filho. Mandaria o exército lá. Mas é isso que vai fazer. É que não acabaram de ler, não sei quem leu na semana passada. Mas é isso que vai fazer. Sim, Por que não fez antes? Pois é, era o que devia ter feito de primeiro, né? Leia, continue a ler onde pararam lá na semana passada. Aqui. Eu não me lembro exatamente onde foi. Então nós lemos até o versículo 39, né? Que foi... Leia mais vezes o 39. Então, vou ler do 38. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que irá fazer com esses vinhateiros? Responderam-lhe, certamente destruirá de maneira horrível esses infames, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que entregarão os frutos no tempo devido. Pois é, por que não faz isso antes? Se é capaz de arrasar e matar da pior maneira possível esses vinhateiros, por que esperou tanto tempo? Ele é capaz de fazer isso. Sim. E vai fazer, mas por que esperou tanto tempo? Na verdade, esta parábola aqui é uma parábola alegórica. Só é inteligível no texto. Na realidade, acabei de dizer, é um absurdo esperar que alguém tenha um comportamento desse. Porém, aqui vocês veem a história de Israel. Quem são esses que foram sendo enviados? Os profetas do Primeiro Testamento? Também. Quem é o filho que será por último enviado? Jesus. O filho do Pai, o seu próprio filho. Que fizeram com o filho? Leia o texto aí de novo. O que fizeram com o filho? Agarrando, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Agarraram-no, lançaram-no para fora da vinha. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. E o mataram. Bem, quando o senhor diz que essa é uma parábola alegórica, então quer dizer que o próprio Mateus colocou... Não. Alegórica quer dizer que cada coisa aqui tem um significado lá direto na história. Tá. Os primeiros são os primeiros profetas, os segundos são os últimos profetas, quem sabe João Batista, e, finalmente, o filho que foi morto fora da vinha. O Gólgota não está em Jerusalém? Não, atualmente está, mas no tempo de Jesus não. Quando a gente faz a Via Sacra, na 8ª estação, se vê que a cidade terminava ali nos tempos de Jesus. Não é? Hoje está dentro, mas Jerusalém cresceu de lá para cá. Bom, a pergunta agora que se faz é esta. Esta parábola pode ter provindo da boca de Jesus ou não? Difícil a pergunta, mas acho que... Não vou no acho, não. Mas eu acho que poderia sim. Não, ele falou muita coisa que assustava. Ele falou realmente a respeito de profetas abusados, profetas não escutados, profetas perseguidos,
Porém, desta maneira aqui, eu deveria imaginar que Jesus estivesse fazendo uma autobiografia. E a esse ponto eu não chego. Portanto, eu acredito que esta parábola aqui tenha sido composta pela comunidade post-factum. Então, isso que depois de tudo acontecido. E depois até que o filho foi levado para fora da vinha, fora da parábola, para fora de Jerusalém, e foi assassinado. Agora vem. O que fará o senhor da vinha? Você leu aí. Destruirá de maneira horrível esses infames. Só que o evangelista não diz como destruirá. Deixou a questão no ar. Como destruirá será dito na parábola logo a seguir. Na outra, na próxima parábola. Agora só disse que destruirá. Bom, se quiser, eu posso dar a resposta já, mas ela está aqui, no capítulo 22. Destruirá, destruindo Jerusalém. que era uma profecia. Que aconteceu no ano 70. Só que aqui ainda não é dito claramente ao leitor como esses serão terrivelmente massacrados. Na outra virá. Agora leia o resto. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos. Bem, esta aqui é uma citação do Salmo... Salmo 118. Salmo 118 ou 117, dependendo de onde se lê, no texto massorético ou no texto na tradução grega do 70. Que significava este salmo independente do texto? Quem é esta pedra rejeitada pelos construtores e assumida por Deus? No salmo. Não podemos imaginar que seja Jesus. Não, o salmo não. Teria que ler o salmo. Provavelmente um doente desenganado, a pedra rejeitada, que milagrosamente recobrou a vida. Mas agora este salmo é aplicado aqui a Jesus. Isto significa que a comunidade fez tesouro do Salmo 118. E exatamente nesse versículo. Porque viu uma alusão, no caso de Jesus, ele também, uma pedra rejeitada, que Deus foi buscar na lata do lixo, onde eles puseram, e colocou-a como pedra de sustentação de um edifício. Podemos terminar? Continue. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Note bem, quem é esse povo que produz fruto? Sejam os gentios, né? Não. Se fossem os gentios, em francês se diz tout court, sem mais, Mateus teria dito isto aqui de outra maneira. Mateus teria dito claramente, não teria dito um outro povo. Teria dito aos gentios, aos pagãos. Não, aí seriam os cristãos. Quem seria esse outro povo? É a comunidade que está presente em todos os povos. Então isso aqui é uma profecia. Que é a comunidade cristã, mateana, que está presente, que é humilde, mas que está em todos os povos com uma condição, que produza fruto. Estão vendo como produzir fruto ou não produzir fruto nesse conjunto aqui é muito importante para o evangelista? O reino de Deus vos será tirado. Bem, a parábola seguinte vai explicar melhor como foi tirado. E será dado não, vamos dizer, aos europeus, não aos americanos. É isso que eu quero dizer. Não é nesse sentido, não aos africanos, mas a um povo. Um povo, não às nações. Se fosse aos pagãos, seria no plural, as nações. Tais etnesin, em grego. A um povo
onde quer que ele esteja, sem outra determinação, com uma única condição, que produza fruto. Os chefes do sacerdote... Não, você não leu ainda o versículo último. Sim, 45. Aquele que... Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. E mais? Os chefes do sacerdote... Não. Aquele que cair sobre esta pedra... Não, não tem aqui. Não tem aí? Não. Não. Na Bíblia de vocês não tem? Não. Está faltando esse versículo aqui? Está faltando. O versículo falta o 14? 44. É 44? verdade, já vai do 43 para o 45. O que aconteceu? Olha só. É porque, Engraçado, tá fechado aqui o 44. Em alguns manuscritos não está. Mas pode ler. Aquele que cair sobre Tá aqui, essa ó. pedra... Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, e aquele sobre o qual ela cair será esmagado. Isso aqui está entre parênteses aí na Bíblia de vocês, porque em alguns manuscritos falta. Está no rodapé. Tá bem, porque falta em alguns manuscritos. Mas é um texto que pode ser assumido sim. Agora, se a pedra é pedra angular que está lá em cima, como é que alguém pode tropeçar em cima dela? Se ela está lá em cima. Como é que ela pode cair em cima de alguém? Nós temos que fazer o nosso intervalo e voltamos. Então estamos de volta. A questão da pedra aqui, ela tomou um outro colorido para Mateus. Ela deixou de ser apenas uma pedra de unificação do teto de uma edificação importante, para assumir os coloridos de Isaías 28. Uma pedra de tropeço, uma pedra que pode causar, e realmente Jesus pode fazer com que alguém tropece. A primeira carta de Pedro também usa Lucas diz que Jesus foi colocado para a ressurreição, o erguimento e a queda de muitos em Israel. O evangelista, com esse versículo aqui, chamou à mente diversas alusões a uma pedra, sem se fixar apenas numa pedra lá em cima e na lógica do seu discurso. Bom, versículo conclusivo. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus... Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, esses nunca vão juntos. Os chefes dos sacerdotes não andam juntos com os fariseus. E mais, os fariseus não tomaram historicamente parte na paixão de Jesus. Foram os sumos sacerdotes e os anciãos, mas não os fariseus. Mas por que eles estão aqui? Por que Mateus os inclui? Porque eles eram, na época em que esse evangelho foi escrito, nos anos 80, 85 da nossa era, os principais opositores de Jesus e da comunidade. E por que o judaísmo era nessa época monolítico? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as suas parábolas, perceberam que se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois que elas o consideravam um profeta. Atenção, para o evangelista, as multidões consideravam ainda Jerusalém, mas no final haverá defecção da multidão também. Seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, não só sobre a primeira geração, mas a segunda também. E agora vem a terceira parábola desse dia. Esse dia parece que, para o evangelista, foi dedicado a parábolas, né? Mas todas essas parábolas aqui são parábolas que têm um denominador comum: polêmicas, contra uma cidade que já se posicionou contra Jesus. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho.
Enviou seus servos para chamar os convidados para as núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agradando os servos, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Tá vendo? Aqui está a resposta que ficou em pé e no ar na parábola seguinte. Que fará o Senhor? Certamente destruirá de maneira horrível esses infames. Como? Como destruiu de maneira horrível? Esse texto foi redigido depois de 70. Leia de novamente essa frase, que é importante. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. É uma alusão implícita, porém clara, ao que aconteceu no ano 70 pelos romanos a Jerusalém. Eles primeiro entraram, depois incendiaram a cidade. Completamente. Vespasiano e Tito. Em seguida... E os judeus tiveram um último baluarte de defesa em Massada. 2 anos depois, 72, liquidaram-se também. Em seguida disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, esses últimos versículos aqui são absolutamente inaceitáveis. Chama qualquer um, chama todo mundo da rua e depois vai... exatamente. Reclamar de um que não estava bem trajado, mas ele não sabia. Nem sabia que ia na festa? Que isso? Pela primeira vez, o nosso público tem que entender essas incongruências. O que significa que esses versículos, o versículo 11, começa... o versículo 11 e 13 são acréscimos. A parábola termina em 10. Terminou em 10. Não tem sentido os versículos 11 a 13. São acréscimos posteriores. Agora, a pergunta primeira que eu faço é esta. A parábola é positiva ou negativa? Se insiste mais nos primeiros que não foram ou nos segundos que encheram? Acho que nos segundos que encheram. Nesse caso, a festa aconteceu. Apesar de certos incidentes, o final foi feliz. Mas eu acredito que no contexto essa explicação não caiba. Porque ela deixaria de ser uma parábola polêmica para ser uma parábola de final feliz. Eu acredito que a parte, que a insistência, o acento tônico, vamos chamar assim, vamos dizer que o acento tônico está na primeira leva de convidados que não aceitou. E não na segunda leva
que aceitou. Esta é a primeira pergunta e o primeiro esclarecimento. Portanto, o acento tônico cai nos primeiros, não nos segundos. Segundo, quem são os primeiros e quem são os segundos? Falando assim de uma maneira até um pouco Há simplista, muita coisa aqui que pode significar. Simplista seria a segunda, Os primeiros os cristãos. que foram. Os Né? cristãos. A segunda turma que foi, os convidados, os cristãos. Para a festa eles foram E o os primeiro? primeiros, né? Os israelitas, lá os judeus, que não aceitaram. Assim, de uma maneira simples, eu imagino que isso dá para explicar muito só mais. que não posso aceitar essa explicação por um motivo. Quais são as alegações desses convidados? Lucas é mais claro até do que Mateus. Quais são? O que alegaram? Alegaram que estavam ocupados, tinham outras coisas para fazer. Um foi cuidar do touro, o outro foi cuidar do Não é negócio. motivação religiosa. Não é. Essa. Então, elimina essa possibilidade. Tá certo. Se fosse realmente, se devêssemos pensar em Israel e cristãos, a motivação deveria ser outra. de ordem religiosa. Então, devemos procurar uma outra pista de solução. Só de uma luta Quem são? grande aqui. Quem são esses primeiros? Essa primeira onda e esta segunda onda. Os que foram realmente na festa foram aqueles que não teriam sido inicialmente convidados. Bom, em primeiro lugar, olhem bem a parábola. Aqui se trata de um convite real. Não é qualquer um que faz um convite, é um rei. Um rei normalmente não chama gente da rua. Um rei normalmente chama altos dignitários, pessoas importantes. Nós devemos imaginar que o convite primeiro foi a pessoas muito importantes, altilocadas, nobres, a nobreza. Esses não foram, por motivos banais. Motivos banais, não profundos, não religiosos. Mas eu posso imaginar que a segunda leva são aqueles pobres coitados, aleijados, coxos, paralíticos, que seguiam Jesus. E que ouviam as mensagens e a palavra de Jesus. Então, neste caso, a explicação está dada aí. Quer dizer, a parábola é contra a aristocracia, que não respondeu, que não aceitou o convite, e a favor daqueles simples, pobres, humildes, que aceitaram e mais tarde vão formar a comunidade de Mateus. Assim fica mais compreensível. Agora, temos que entender esses versículos contraditórios, 11 e 13. Mas isto aqui deve ficar para uma outra semana, porque o nosso tempo está esgotado. Está bem assim como vamos? Está bem, muito bem. Bom final Então de até a semana semana a que todos. vem. Muito obrigado. Um bom domingo a todos, até a próxima semana, se Deus quiser.